Olá, boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Vida em Família. Que alegria ter você aqui na TV Evangelizar, onde hoje nós vamos falar de um tema impactante e que pode causar alguns incômodos necessários à nossa sociedade. O tema de hoje é: não aborte, deixe que alguém adote. Muitas pessoas, mulheres e pais ali vivem em gravidezes indesejadas. E a opção por abortar, às vezes, é a primeira que passa pela cabeça. Não se pensa que tem uma outra solução. E no programa de hoje eu vou convidar uma mulher inspiradora, Bruna Gutstein, que vai nos ensinar o poder do amor e da oração através da adoção. Isso tudo no programa Vida em Família. É preciso entender que existe uma cultura disseminada na nossa sociedade, disfarçada ali como uma cultura em prol dos direitos humanos, mas na verdade é uma cultura que Papa João Paulo II, São João Paulo II, chamava de cultura da morte. Cultura da morte porque vai criando-se uma mentalidade antivida, onde a criança, o bebê, é um problema, é um fardo, ele precisa ser eliminado antes que cause mais problemas, antes que a vida se torne ainda mais caótica. Mas desde quando você, no caso, uma mulher que quer ou que é levada, conduzida a uma clínica de aborto para fazer um aborto, vai deixar de estar grávida e de estar gerando uma criança? Não vai. O problema que aparentemente parece ser solucionado muito facilmente pode aumentar. Na verdade, será traumatizante, porque ela terá o filho, o bebê vai nascer, porém morto, assassinado, autorizado pela própria mãe. No programa de hoje, quero contar para você uma história inspiradora. Talvez você está vivendo uma gravidez indesejada. O meu convite é: não aborte, deixe que alguém adote. Existem mulheres e pais no mundo inteiro, mas falando do Brasil, que estão rezando, esperando em Deus, talvez pelo seu bebê, que por você é indesejado, mas por eles muito esperado e amado. A Bruna, ela é criadora de conteúdo digital há muitos anos e junto com seu esposo Eric, aguardou 10 anos, casado, sacramento, matrimônio, sem filhos, até que em 2020, 5 chegaram de uma vez. Esse vai ser o tema do nosso programa. Eu quero convidar você a pegar ali um chocolate quente, quem sabe um vinho, um cafezinho, porque já já estarei de volta com a minha convidada especial. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta no programa Vida em Família. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Evangelizar. Um recadinho importante aqui é o seguinte: se você não sabe que além de apresentadora, jornalista, palestrante e escritora, eu sou tradutora e professora de inglês de crianças de 3 a 12 anos. E assim desenvolvi a minha apostila English Kids Book, volume 1, para crianças acima de 3 anos. Junto com a apostila que você pode adquirir de forma individual, custa somente R$ 59,90 em formato PDF, tem um curso adicional. Sou eu mesma falando em inglês, 100% inglês, inglês de nativo americano, com o seu filho, numa linguagem voltada para criança, falando mais devagar, legenda em inglês, o seu filho aprenderá a falar inglês comigo. Basta você entrar no meu Instagram, que está aqui, Fernanda Zapparoli, lá está o link, garanta a sua apostila, invista na educação do seu filho, porque você sabe que inglês não é luxo. Inglês é imprescindível nos dias de hoje. A nossa convidada de hoje, que é a Bruna Gutstein, ela que é mãe de 5 filhos de uma vez, nós vamos ouvir essa história inspiradora. Ela que é criadora de conteúdo digital e eu tenho certeza que essa história irá te ajudar a, talvez, você que está vivendo a infertilidade, né? Você e seu marido vivem essa dor, a se abrirem, quem sabe, a uma possível adoção. Bruna, seja muito bem-vinda ao Vida em Família. Ai, Fernanda, para mim é uma alegria imensa estar aqui, sabe? Eu falo que uma vida inteira vai ser pouco para poder testemunhar as maravilhas que Deus já realizou na nossa vida.
E olha, o seu testemunho, né, a sua vida mexeu muito comigo quando eu tive acesso. Inclusive, gente, o tema do programa foi escolhido por causa de uma postagem que ela fez no Instagram. Aquilo mexeu bastante comigo. Mas, Bruna, antes da gente ir já direto na adoção, eu queria começar do começo. Quando o casal descobre que ele vive a infertilidade. Como que foi o processo para você e o Eric enfrentarem essa realidade da infertilidade e então se abrirem para uma possível adoção? Olha, Fernanda, a gente viveu 2 esperas nesse período, sabe? Primeiro, a espera com muita dor e sofrimento, carregando a cruz com muito pesar. Por quê? Nós estávamos olhando somente para o nosso sonho, para aquilo que nós desejávamos, porque é natural que um casal, quando se casa, deseja os filhos e geralmente isso acontece de uma forma tranquila, os filhos chegam e tudo mais. E a gente pensava que seria assim, mas o tempo passou e os filhos não chegaram. Então aquela dor foi ficando cada vez mais intensa e por vezes nós não sabíamos como lidar com aquilo. A gente chorava muito e é uma dor que até mesmo estudos explicam que é uma dor que pode ser comparada à notícia de um câncer. E infelizmente, muitas mulheres, muitas famílias passam por isso e se sentem invisíveis perante a sua própria família e perante a sociedade. Se sentem sozinhas, excluídas, porque é um assunto muito difícil de tratar, porque chega a ser humilhante, né? Principalmente para o homem, para a mulher também. Então, é uma situação muito difícil. E nós passamos por isso com muita dificuldade, porque nós éramos muito imaturos, casamos, eu tinha 21 anos, ele tinha 24, né? E naquela ansiedade de chegar aos filhos e tudo, então foi um momento muito difícil. E a segunda parte da espera, eu falo que foi a grande virada da nossa vida, foi quando nós entendemos que tinha um outro olhar, que nós podíamos carregar essa cruz com mais leveza. Foi quando eu conheci o Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Maria Grião de Montfort, que eu entendi que aquilo podia ser diferente. Olhando para a maternidade de Nossa Senhora, né, eu entendi que eu não precisava mais buscar a maternidade em si, que se eu buscasse a santidade, eu encontraria o plano de Deus para a minha vida. E aí a gente começou a viver essa outra espera, né, que foi a espera pela adoção. E quando você e o Eric entenderam que, nós não vamos ter filhos biológicos, né? E esse processo que você fala é um assunto realmente delicado. Eu conheço, assim, amigas de anos que não compartilhavam por vergonha mesmo. E não deveria ser assim, né? Não deve ser assim. Mas quando vocês se abriram para adoção, você e o Eric se abriram juntos? Então vamos adotar? Ou teve um de vocês que se abriu primeiro? E como foi o processo para que isso fosse em comum acordo? Olha, Fernanda, esse é um problema que muitos casais passam e enfrentam hoje em dia. Eu recebo perguntas diariamente, pedidos de ajuda de como fazer isso. Às vezes só a mulher já tem essa naturalidade, já amadureceu, já sabe que quer adotar, já entendeu que aquele é o caminho e o marido não. Como fazer isso? Então, a gente conta a nossa história porque nada como a experiência. E eu entendi através da maternidade de Nossa Senhora. Para mim foi uma coisa mais natural. Depois que eu li o tratado, eu me consagrei a Nossa Senhora, eu passei a viver uma vida de abandono em Deus, sabe? Uma vida de muita profundidade, um momento de muita paz, de muita alegria. E deve ser nesse momento que a pessoa se decide a adotar. Porque a adoção não deve ser tampar um buraco, preencher um vazio da infertilidade. Eu não tive um filho biológico, então eu vou, então plano B, vou adotar. Não. Adoção não deve ser o plano B, deve ser o plano D, o plano de Deus na sua vida. Quando você entende isso, você se abre com amor incondicional. Eu entendi a maternidade quando Jesus, do alto da cruz, olhou para Nossa Senhora e disse: Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, Nossa Senhora estava adotando a humanidade inteira. E eu desejei adotar com este amor, que não quer receber nada em troca. Um amor que se doa por inteiro, um amor que dá a vida.
Dessa forma, eu entendi. E eu já estava pronta, tranquila, né, feliz, realizada, vou adotar. E aí, o meu marido não estava pronto. E o que eu fiz? Bati de frente? Briguei? Não. Fiz silêncio. Me coloquei em oração, rezei, coloquei no coração de Nossa Senhora. Falei, mãe, a senhora é mãe, a senhora sabe da dor do meu coração, a senhora sabe do meu desejo. Então, toca o coração dele, para que isso aconteça de forma natural e a gente possa formar a nossa família. E no fundo, Fernanda, eu tinha certeza que ela faria, sabe? Eu peguei o meu terço e eu rezava com tanta fé, eu rezava e eu tinha certeza que ela ia fazer. E ela fez de uma forma tão maravilhosa, sabe? Tão maravilhosa que eu fico emocionada quando eu lembro, porque Deus, Ele age no silêncio. Às vezes a gente quer fazer tanto barulho, a gente quer resolver com as nossas próprias forças e não é para ser assim. O Eric é professor, ele viaja dando cursos, né, ministrando cursos. E um dia, no final do curso, um menino levanta no fundo da sala e ele pergunta para o Eric, professor, você poderia ser o meu pai? E na primeira vez, o Eric ficou sem resposta. Ele pediu licença, se levantou, foi ao banheiro da escola e chorou. Naquele exato momento, brotou no coração dele o desejo da adoção. Ele entendeu que ele poderia ser, naquele momento, pai daquele menino. Que ele tinha dado atenção, que ele tinha conversado, ele tinha amado aquele menino. Que o Eric é muito brincalhão, então nas aulas as crianças ficam muito próximas a ele. Então esse menino, ele quis o Eric como pai. E o Eric entendeu que ele poderia ser o pai daquele menino. E aí ele voltou para a sala, falou para o menino, olha, meu filho, eu não posso ser o seu pai, mas eu te prometo que eu vou dar todo o meu amor para aqueles que serão os meus filhos um dia. E aí ele voltou para casa e ele não me contou isso. Você acredita? Ele não me contou. Ele guardou para ele já tinha tido a resposta de Deus. E no momento certo, ele chegou para mim e perguntou, amor, o que você acha da gente adotar? E eu, Fernanda, eu já estava com os documentos separados. Eu já tinha visto todos os vídeos possíveis de histórias de adoção. Eu já estava assim vivendo aquilo, mas em silêncio, sabe? Eu vivia em silêncio. Então, Nossa Senhora fez, né? Foi a resposta de Deus para nós. É uma história inspiradora, porque principalmente ensina para nós esposas, as mulheres, né? E muitas vezes não é a base da gritaria, da imposição, mas esse silêncio na oração, o coração do homem, ele é tocado. E Deus sabe a forma de tocar, porque o homem, ele não é muita emoção, ele é muito razão. A partir do momento que a pessoa decide pela adoção, explique como é o processo, assim, o que ela precisa fazer para esperar esses filhos chegarem até ela. Olha, o primeiro passo é saber quem pode adotar. Pessoas solteiras ou casadas podem adotar. Ela precisa ter no mínimo 18 anos e a diferença entre o adotando e o adotado precisa ser de pelo menos 16 anos. E eu divido em 3 fases da adoção que acho que fica mais fácil de entender. A primeira, o processo de habilitação. Você precisa ser habilitado para isso. A segunda fase, a espera pelos filhos, que é o momento talvez, né, de mais ansiedade, né? E o terceiro, o grande encontro com os filhos, né? Nessa primeira fase, você vai até a vara da infância, da juventude da sua cidade. Você vai levar a documentação, que eu já tinha separado antes. Você vai dar entrada no processo, né? Vai passar por um curso. Nesse curso você vai tirar todas as suas dúvidas, vai conhecer histórias de adoção, é bem bacana. Depois você vai preencher o perfil da criança. Essa parte nós vamos falar com mais detalhes depois. Não, já pode falar. Qual foi o perfil que você preencheu? Olha, nós preenchemos. Nosso perfil foi, presta atenção, hein? 2 crianças no máximo, de até 11 meses de idade. Né? Depois vocês vão saber a idade dos nossos filhos, né? Crianças. Preencher o perfil, aí você vai esperar o parecer do juiz, ele vai fazer análise de tudo isso e vai dizer se aquele casal está habilitado ou não. A partir do momento que você é habilitado, você passa a fazer parte de uma fila, você entra para o Cadastro Nacional da Adoção.
e você consegue ter acesso através de um site do SNA. Você consegue colocar o seu número do protocolo, a sua senha, e você tem acesso a qual número que você é na fila. E essa mudança aconteceu em 2018. Foi quando a gente estava no processo e eu, logicamente, entrava praticamente todos os dias para olhar se tinha andado a fila, né? Só que aí tem uma coisa, a demora, né? E esse tempo de espera, por que demora tanto e às vezes não demora tanto assim? Depende do perfil que você preenche e também da equipe que está trabalhando no seu processo, da agilidade daquelas pessoas, porque às vezes demora muito mesmo. Então, o perfil, quanto maior a idade, né, quanto mais amplo for o seu perfil, mais rápido o seu filho vai chegar. Agora conte para nós a história de como foi receber a ligação. Bruna, tem 5 crianças para você. Olha, antes de entrar nesse assunto, eu queria contar rapidamente uma coisa que aconteceu muito linda no processo de espera ainda, né? Falando dessa ansiedade, muitas pessoas não sabem como viver isso, né? E a gente viveu de uma forma tranquila e leve. A gente partilhou com as pessoas, né? A gente gravava a cada 4 meses o diário de gravidez do coração. E a gente contava o que estava acontecendo, as mudanças na casa, no quartinho, os presentinhos que estavam ganhando. E um dia eu cheguei em casa e encontrei o Eric no meio do quarto montando um berço. E aquilo me tocou profundamente, porque a gente não sabia quando ia chegar, né? A gente já estava na fila há 2 anos. E naquele momento, Deus me deu uma palavra: o justo vive pela fé. Nós precisamos montar o berço, viver como se a graça já tivesse acontecido. Isso é ter fé. Então, às vezes, você que está aí esperando, você está rezando e nada acontece. Tenha fé, monte o seu berço, espere em Deus, na hora certa, tudo vai acontecer. E foi nesse momento que a gente conheceu Santa Filomena. Eu não posso sair daqui sem falar sobre Santa Filomena. Nós fizemos muitas novenas e Santa Filomena veio para coroar essa nossa espera. Por quê? Santa Filomena, padroeira das crianças e das futuras mães. Então, eu fiquei sabendo que ela gostava que a gente fizesse promessa para ela. E aí eu fiz. Eu disse, se nossos filhos chegassem em 2020, para sempre eu divulgaria Santa Filomena. Se você que está aí não conhece a história dela, lá no meu Instagram tem tudo sobre Santa Filomena. E aí, Santa Filomena tem um detalhe importante. São 5 nós no cordão e o 6º aparece milagrosamente quando a graça é alcançada. E aí você recebeu a ligação? Recebi a ligação. Junto com o nó. 6º nó. O nó apareceu, Fernanda. Como foi quando você chegou lá, você e o Eric, e foi ver que não eram 2 crianças e não eram bebês de 11 meses? Como estava o seu coração para enfrentar e viver essa realidade? Fala as idades, né, os nomes, o sexo, conte para nós. Olha, a gente já estava pensando em trocar o perfil. Porque quando a gente entra na fila, a gente idealiza muito aquele bebê Johnson, né? Aquele bebê perfeito, que vai vir sem traumas, que, né, vou criar do meu jeito, vou adotar bebezinho, que vai dar menos trabalho e tudo. Mas você entra nesse processo e você entende que a maioria das crianças que estão nos abrigos, elas têm vários irmãos e elas têm maior idade. Então é muito complicado. E a gente foi entendendo que sim, a gente poderia se abrir mais. Sim, Deus estava dilatando o nosso coração. E a gente já estava nesse processo. Quando eu recebi no meu Instagram, no direct, uma mensagem de uma amiga de um grupo que eu fazia parte. O lema era: não queira ser mãe a qualquer preço, queira ser santa a qualquer custo. E aí ela me mandou: Bruna, você me ajuda a encontrar pais para 5 irmãos? Na hora que eu li, Fernanda, eu falei assim, eu e o Eric são os nossos filhos. A gente estava chegando em Belo Horizonte e eu fiquei muito emocionada, falei, amor, os nossos filhos chegaram. Ele falou, chegaram? Eu falei, são 5. Aí ele falou assim, vamos buscar. Foi assim, algo tão natural que era para ser. E aí nós fizemos as malas, fomos para outro estado buscá-los. E neste caminho Deus foi curando tudo que nós tínhamos passado. Toda aquela dor, aquela humilhação. Chegamos na sala de espera, tinha alguns brinquedos no meio da sala e a gente ficou ali esperando. Eu peguei na mão dele e me lembrei de tantas salas de espera que eu fiquei, fazendo tantos exames naquele período, né, de infertilidade, de dor, vendo tantas mulheres engravidarem, menos eu. Naquele momento Deus estava curando meu coração e me dizendo, filha, valeu a pena esperar.
Deus estava coroando tudo aquilo que nós vivemos. E aí nós subimos, né, conversamos, e eu encontrei o meu filho mais velho, né, o Vitor, ele tinha 10 anos, como ele mudou já em 2 anos. Ele chegou na sala, eu estava sentada, e aí eu lembro da moça ter perguntado para ele, você aceita eles como seus pais? E aí ele balançou a cabeça e disse que sim. Eu me levantei, abracei, e foi um abraço de saudade. De um filho que eu tinha esperado por 10 anos. Um filho que eu não tinha visto durante aqueles 10 anos. Tempo que ele precisou de mim, eu não estava lá. Mas Nossa Senhora estava. Porque nas nossas orações a gente sempre pedia. Mãe, cuida, já vai curando, né, de todos os traumas, todos os sofrimentos. Porque, Fernanda, as realidades dessas crianças são coisas muito tristes, sabe? E as pessoas muitas vezes têm medo de adotar por causa disso. E quando você adota uma criança, você recebe o próprio Cristo na sua casa. Só que esse Cristo está chagado, esse Cristo está crucificado. Aos olhos do mundo, aquela criança não tem jeito mais. Mas aos olhos de Deus tem jeito. E aí o que a gente faz? A gente cura, a gente cuida e sara aquelas feridas. E aí eu abracei meu filho e logo chegou a minha menininha, Maria Vitória, tinha 6 aninhos, coisa mais linda, chegou correndo, sentou no meu colo. Daqui a pouco chegou o Jefferson, tinha 4 anos, chegou empurrando já para subir no colo também, chamando de mamãe. Depois chegou o Tiaguinho, mais tímido, sentou no colo do pai. Depois trouxeram o Cauêzinho, tinha 1 aninho e meio, com chupetinho, coisa mais fofa, colocaram no meu colo. E naquele momento, eu era mãe de 5. O céu estava em festa. O bem tinha vencido o mal. Toda aquela espera, toda aquela dor tinha tomado um novo sentido. Todo aquele pranto foi transformado em alegria. E a promessa de Deus tinha se cumprido na nossa vida. Não tem como não se emocionar, né? Não sei que você tem um coração forte aí. Bruna, para quem está em casa hoje e vive um grande dilema em relação ao aborto, né? Gostaria que você pudesse, concluindo o seu testemunho, a frase, né, do seu Instagram: não aborte, deixe que alguém adote. O que você sentiu e por que você escreveu essa frase? O que ela tem por detrás como uma mensagem para quem está em casa? Olha, eu falo, se aquela mulher, né, que foi a genitora dos meus 5 filhos, tivesse abortado, eu não teria eles hoje comigo. Eu não seria mãe dessas preciosidades. Então, eu agradeço e louvo a Deus pelo dom da vida dela, que teve a coragem, apesar de todas as circunstâncias, de sofrimentos e tantas coisas difíceis, ela teve a coragem de dizer sim à vida. E tem um fato muito impactante que ilustra muito isso. Santo Padre Pio uma vez recebeu uma mulher no seu confessionário e ele disse para ela: feche os seus olhos e me diga o que você vê. Ela fechou os olhos e disse: eu vejo uma praça com muitas pessoas, uma procissão solene, tinha muitos padres, bispos, e eu vejo um papa sentado em um trono. E aí ela perguntou: mas o que isso significa? Aí o Padre Pio disse para ela: nos desígnios de Deus, a criança que você matou no seu ventre seria este papa. A mulher deu um grito, desmaiou do lado do confessionário. Então, olha a gravidade que existe em um aborto. São almas eternas. Deus tem um plano de amor para cada uma dessas crianças. Então, eu fico imaginando hoje quão grande graça Deus nos deu de encaminhar essas almas para o céu, de educar os nossos filhos para o céu. E eu te falo, se você está assistindo esse programa hoje, se você parou nesse canal, está assistindo, está esperando um sinal de Deus, um sinal do céu para confirmar a adoção na sua vida, saiba, este é o sinal que você estava precisando. Não tenha medo. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Adote. Não aborte. Permita que alguém adote. Eu quero agradecer imensamente a participação da Bruna. Eu tenho certeza, Bruna, que o seu testemunho, como tanto me toca, né, toda vez que eu escuto,
com certeza tocou muitos corações, né, de famílias que estão em casa. A Bruna tem o Instagram, tá aqui, né, para você acompanhar. Tá no GC, Bruna Gunstein. Acompanhe lá, conheça os filhos, né, toda a história e trajetória. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, tá, Bruna? Eu que agradeço, fico muito feliz e eu espero você lá no Instagram, YouTube, para participar aí do nosso dia a dia em família. E se você quiser assistir esse programa na íntegra, é só você ir no canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial, e compartilhe com os amigos que você sabe que esse tema vai tocar os corações. Na próxima segunda-feira, às 21 horas, o tema será como formar filhos homens. Tema bonito, hein? Porque na nossa sociedade estamos enfrentando uma crise da masculinidade. Cabe ao pai e à mãe formar homens de verdade. Até lá!